Teleaula Parnamirim. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Então, vamos mais uma aula. Professora Caionara que vos fala, professora de Geografia. Vamos ter uma aula hoje sobre Europa, Economia e Regionalização para o 9º ano, ok? Mas antes, galera, você que está aí assistindo, você que é aluno ou não aluno, né? Avalie nosso trabalho, posicionando o seu aparelho aí nesse símbolozinho que está no cantinho da sua tela, o QR Codezinho aí, você posiciona lá e participa da nossa avaliação, beleza? Muito importante para a gente melhorar e ter aí uma noção de como está sendo o nosso trabalho, beleza? Então, continuando aqui nossa aula, né, sobre a Europa, a gente já vinha discutindo toda essa questão da União Europeia, né, o grande bloco econômico, só que agora a gente vai analisar a sua economia e a sua regionalização, tá? Bom, galera, primeiramente apresentando, normalmente a gente apresenta, né, quem são esses parceiros, quem são os membros, né, que compõem esse grande bloco econômico importantíssimo, né? Então, nós temos aí o mapa da Europa inteira, né? Essa Europa aí que está em verde são os membros do bloco econômico União Europeia. Os que estão em cinza é que não estão, ou que são neutros, né? Não estão no bloco, ou em situação de espera, beleza? Bom, a União Europeia é dita assim como o poderoso bloco econômico do mundo, tá? E a União Europeia, ela dispõe de um mercado interno, numeroso e com grande poder, tá? Grande poder aquisitivo, o que influencia diretamente os rumos da economia mundial. Vai ter, assim, uma influência muito grande a nível global, tá? Essa bandeira que está do lado aqui é a bandeira da União Europeia, para quem não sabe. O comércio externo da União Europeia corresponde a cerca de 1/3 total aí do comércio mundial, o que torna o bloco uma potência mundial, beleza? Apesar dos indicadores positivos, nós temos os porém aí. Não há homogeneidade, o que é isso? Não há igualdade no bloco, né? É possível distinguir países em diferentes níveis de desenvolvimento, e aí eu vou dar uma ênfase que é a industrialização e a predominância de países com renda per capita elevada, né? Nós temos aí os exemplos como Noruega, como Suécia, Finlândia, enfim. Mais aqui um mapazinho, tá? Esse mapa ele tem essa legenda, que vai ter uma cartela de cores, e aí o que for mais esverdeado, né, são os países que têm aí uma renda per capita bem elevada. É um dado de 2013, tá? Então, esse dado aí é em dólar, ou em euros, aliás, é em euro. Aliás, em dólar, né? O símbolozinho aqui é em dólar. Então, nós temos aí acima de 55 mil dólares, né? Aqui nessa área mais verdinha. Então, são os países mais promissores. Eu vou ter a Alemanha, eu vou ter os Países Baixos, né? Nós temos Suíça, a Noruega e assim vai. Nós temos aqui uns que são mais esverdeados, não chega a ser tão verde, mas aí a gente segue aqui essa cartela, tá certo? A questão dos outros aqui, ele está pegando de uma forma que engloba aí outros países de outros continentes, tá? Tanto aqui, ó, a África, eu tenho aqui a Ásia, um pedacinho da Ásia, que é o Oriente Médio, e nós temos aqui a parte da Europa inteira, ok? Então, uma coisa curiosa que eu quero frisar aqui para vocês, que essa parte aqui, ó, que oscila entre a cor amarela, verde, um verde-limão bem acentuado, né, uma abóbora. Esse aqui é a parte ocidental, tá certo? A Europa ocidental, ela se destaca, né?
Isso tem uma história por trás, né, gente? A gente estudou nas aulas passadas essa regionalização entre Europa Ocidental e Europa Oriental. A parte mais oriental, ou seja, a parte mais leste, ela mostra aí uma renda per capita mais, uma renda per capita menos evoluída, né? Um valor bem menor do que a gente percebe aí na Europa Ocidental. Então, gente, a pobreza, né, e disparidade, ou seja, diferença, distância, né, disparidade significa distância, econômica na União Europeia, ela também é estudada, tá certo, gente? Nós temos aí, nos últimos anos, a pobreza, eu não gosto nem de pegar esse nome, mas alguns livros, algumas literaturas se refere à pobreza, né? Então, a pobreza e a desigualdade econômica, né, se acentuaram na União Europeia. Eu costumo falar de desigualdade socioeconômica, né? Que aí vai implicar aí, porque pobreza, gente, pobreza é uma questão, é um termo que eu diria, é um termo bem relacionado a várias outras, vários fatores, né? Pobreza de quê, né? Qual é a pobreza? Na realidade, como se bota a pobreza aqui, é para atenuar aí a falta de recurso, tá certo? A falta de desenvolvimento. Então, o aumento, né, desse desemprego, sobretudo na Espanha, né? No finalzinho eu vou mostrar para vocês. O aumento do desemprego, a crise econômica, nós tivemos aí crise de 2008, que veio como uma onda que se propagou desde dos Estados Unidos, que veio bater na União Europeia, né? Nos países aí da Europa, que foi uma crise do capitalismo, né? Foi se aprofundando e algumas diferenças que já existiam foi se atenuando, foi se aprofundando aí a pobreza e contribuiu para a redução da renda mensal per capita de vários países do bloco europeu, tá? Nós temos em destaque aí a Grécia, tá? A Grécia viveu uma crise sem precedentes aí que o bloco teve que segurar as pontas, tá? Foi uma das coisas que colaborou para que o Reino Unido repensasse a sua participação. Hoje, o Reino Unido ele não participa mais, tá? Foi realmente consolidada a sua saída em janeiro de 2020, de janeiro desse ano, tá? E aí a gente não tem mais a parceria. O Reino Unido agora, ele é uma espécie de concorrente, né? Então, sobre as potências econômicas da União Europeia, né, nós destacamos a Alemanha, inclusive a Alemanha é uma grande líder desse bloco, né, quanto às decisões, né? França chega junto, Reino Unido já não é mais, mas como eu estou fazendo uma análise, né, das potências dentro da Europa, o Reino Unido frisando aqui, gente, que o Reino Unido ele não faz mais parte, e Itália, tá? São as potências econômicas da União Europeia e também da Europa. Portanto, o Reino Unido eu deixei permanecer aqui para que eu falasse para vocês que faz parte da Europa, porém não mais da União Europeia. Juntas representam aí cerca de 64% do PIB total da União Europeia. Somente esses países, agora sem o Reino Unido, né, pode estar o quê? Diminuindo um pouco essa porcentagem do PIB, beleza? Então, gente, aqui nesse outro, a gente vai estar falando sobre a regionalização quanto nível de desenvolvimento, tá? Nós temos os países centrais e temos a periferia. Tudo que é periférico é o que está ao derredor, tá? Está longe do centro, certo? Então, a União Europeia ela vai apresentar desigualdades, sim. Desigualdades socioeconômicas, espaciais. É dessa forma que eu costumo dizer, né? Não utilizo muito a história de pobreza, nível de pobreza, tá? Mas a desigualdade, sim, socioeconômica e espacial. Então, nós temos uma região chamada centro ou núcleo central, ou seja, os países que estão centralizados, né? Geograficamente,
mas que tem o quê? Elevada industrialização, economia mais dinâmica, um alto nível, né? Devido ao quê? Alto nível, né? Devido a essa economia dinâmica, a periferia ela vai se localizar no entorno desse núcleo central, é um espaço periférico de diferentes categorias, mais ou menos integrados ao espaço central, ou seja, ele tem uma interferência nesses espaços centrais, lá no mapa que vai vir no próximo slide, vocês vão entender melhor. E vai ter uma influência aí, não tão direta, né? Vai ter uma influência indireta. A influência do núcleo central vai ultrapassar os limites ali da União Europeia, vai ser além bloco, tá certo? Então aqui, gente, dá pra gente entender bastante. Esse mapa está no livro de vocês, tá? Aqui a organização do espaço econômico é um dado de 2008, ou seja, estava no auge da crise, né, da crise do capitalismo, tá certo? Nós temos aqui uma legenda, onde eu vou ter o formato, o tamanho de círculos, que vai se remeter à função, né, o grau de influência, portanto, a hierarquia de metrópoles, né? Eu vou ter metrópoles nacionais, metrópoles europeias, ou seja, que tem influência apenas no continente europeu, e temos metrópoles mundiais, tá? Vai depender do tamanho do círculo que estiver aí, né? Essa bolinha aí que vai variar de tamanho. E nós temos uma cartela de cores, né? Onde está o verde, esse verde aqui é a periferia aguardando integração. Né? Uma periferia aguardando integração, ou seja, são os países que pedem para participar desse bloco. E o amarelo é a periferia em vias de integração, tá certo? Nós temos aí algumas cidades dentro da própria Itália, né, que não tem grandes influências, certo? Tipo, Nápoles é uma cidade que não tem grandes influências. Já Roma tem, né? Roma, ela tá pintada aí com uma corzinha abóbora, que ela tá aqui no grupo da periferia muito integrada ao centro. Então, existe uma dinâmica econômica que possibilita tanto Roma como Florença, como Gênova, né, Turim, aí fazendo uma interferência aí dentro desse contexto da União Europeia. Gente, preste atenção no centro, tá? Prestando atenção aqui no centro, você vai ver que vai ter aí várias cidades, né, incluídas, né, várias metrópoles, né? E aí tem também uma hierarquia de metrópoles dentro desse círculo rosa, que significa o centro do espaço da economia dinâmica da Europa, tá? E também que são países que participam desse bloco, tá? Tenho certeza. Dentro desse círculo, nós temos apenas um, que é a Suíça, é um país neutro, ela não participa da União Europeia, portanto, aqui é uma dinâmica, né? Uma análise a nível da economia europeia, tá certo? E nós temos aqui uma cor mais amareladazinha, tá? Um pouco menos amarelada, que é a periferia de dinamismo localizado, ou seja, são cidades que têm um alcance mais localizado, tá certo? E temos também a análise do tamanho desse círculo, né? Que são metrópoles nacionais, metrópoles mundiais, assim como Londres, uma metrópole mundial, Paris, tá certo? Nós temos aqui Roma, né? Uma metrópole europeia. Como uma metrópole europeia, nós temos Viena. Madrid, Barcelona, também fica no mesmo patamar, tá? E assim, nós temos também aqui, ó, Estocolmo, na Suécia, tá? Algumas cidades bem interessantes, com um dinamismo econômico bem interessante a nível europeu, tá? Outras vai, como eu falei, além dos limites da Europa, além dos limites do próprio bloco econômico.
Galera, esse aqui é um slide que vai posicionar aqui os países que não fazem parte da União Europeia. Então, ele é dito como outra Europa, né? Os países que, a chamada a outra Europa, são os países que não integram a União Europeia, tá certo? Inclusive, eu botei aqui a sigla trocada. A União Europeia nem a Comunidade dos Estados Independentes, que está localizado ao leste da Europa, tá certo? Podem ser divididos em dois grupos. Eu tenho o primeiro grupo, Noruega, Islândia, Suíça, Geórgia e Turquia, tá? Nós temos aqui o segundo grupo, que é a Albânia, a Bósnia, a Sérvia, Montenegro, a Macedônia e o Kosovo, que é fruto da desagregação da Iugoslávia, que houve aí uma desagregação, fazendo uma alteração no mapa espacial, no mapa político da Europa. Gente, aqui eu trouxe para vocês um dado, tá? Finalzinho do nosso slide, finalzinho da nossa aula, uns dados que vai desde 1985 até 2010, aí configurando a desigualdade dentro da Europa, tá certo? A tabela ao lado, ela vai mostrar indicadores, indicadores Gini, que é uma escala Gini, tá? De distribuição de renda para países europeus. Selecionados, eu tenho aqui a Dinamarca, a Finlândia, a França, a Alemanha, a Grécia, a Itália, a Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos e Canadá, tá? Os Estados Unidos e Canadá é mais para ter um parâmetro comparativo, tá certo? O Reino Unido entra por quê? Porque é uma análise europeu, não é mais do bloco econômico, tá certo? Quanto mais perto do 1, perceba, o índice de Gini indica mais desigualdade ou maior concentração de renda, tá certo? Quanto mais perto de 0, tá? O índice de Gini indica maior igualdade de renda entre as pessoas do país. Então, nós temos aqui, ó, em destaque, a Espanha, ela vai se destacar, ó, nós temos só os dados de 2005 e de 2010, não houve tanta alteração, mas eu tenho aí, ó, 0,34, tá certo? Então, aproxima-se mais de 1, né? 0,34, tá certo? É o maior número entre todos que estão aqui, tá certo? E ele tem o quê? Indicador maior igual de renda entre os países, né? É quando está perto de 0, tá certo? Está perto de 0. Como esse está perto de 1, eu vou ter uma desigualdade maior. A Espanha hoje, gente, está aí com um grande número de desemprego, tá? Uma taxa de desemprego muito grande e dentro dessa pandemia a Europa vai ter uma consequência muito séria na sua economia, sobretudo nos países ali que já tem uma economia meio que instável, tá certo? A Espanha se destaca, tá certo? Eu estou falando mais da Espanha aqui porque eu percebo, né, aqui uma variação muito pequenininha entre 5 anos aí, tá certo? No 2010, há 10 anos atrás, isso pode ter mudado, mas eu não acredito que esteja mudado para melhor, tá? Porque nos estudos populacionais, a gente vai perceber uma fuga muito grande de pessoas que saem da Espanha para viver ali no continente africano. Pois é, a gente pensa que os africanos saem do continente, né? Saem do seu continente, mas muitos europeus espanhóis estão fazendo ali, oferecendo, né, uma mão de obra bem mais qualificada, mas atrás de emprego, né? Atrás de emprego. O mais que se aproxima do 0, ou seja, o mais desigual aqui, se aproxima do 0 mais igual, aliás, é a Dinamarca, 0,25. Eu tenho 0,25 na Dinamarca, percebe que ela não tem uma oscilação muito grande, né? Dinamarca, ela é dita como o país da felicidade, o nível da felicidade, né? Que é medido aí
através da renda per capita, tá? Então, é um país que tem um nível de desigualdade muito pequenininho, né? Portanto, tem aí no seu perfil populacional uma igualdade bem maior, tá? Então, quando a gente percebe dentro desses países, a gente vai perceber que existe, né? A gente vai constatar aí que existe uma diferença, né? Um continente que é tão promissor, um continente que tem tantos países que atrai tantas pessoas, né, para viver realmente, buscar uma vida melhor, né, uma condição de vida melhor, portanto, uma expectativa de vida bem alta, a qual pertence como característica desse continente, certo? Mas a Europa ela vem passando sim por problemas de desigualdade, problemas socioeconômicos bem sérios, e a gente está esperando aí ver o que vai dar com essa segunda onda do Covid, né? Estamos vivendo a segunda onda do Covid, em pleno mês de novembro de 2020, certo? E a Espanha ela tá realmente, foi dita até mesmo dentro dessa pandemia, um dos países que sofreram muito, né? Com essa questão do lockdown, né? De fechar tudo, a economia teve uma consequência bem negativa, a Itália também sofreu muito, são países extremamente turísticos, né? Então, o primeiro setor que se abalou bastante foi a questão do turismo. Então, o continente europeu é um continente extremamente turístico, né? Tem essa economia muito atenuada, né? Países aí que tem como uma atração, né? A sua geografia, a sua arquitetura, enfim, toda a sua história ali nas suas paisagens belíssimas, né, gente? Então, assim, tempos de pandemia, a indústria turística ela sofreu bastante. E a indústria turística ela tem aí uma participação muito grande, né? Em algumas cidades até, estou falando local, né? De alguns países, tem uma participação bem grande, né? No seu produto interno bruto, tá certo, gente? Então, a gente fica com esse último slide, tá? Que mostra aqui uma fotografia, né, de uma pessoa catando lixo, isso na Europa, né? Você percebe pelas embalagens. E vou ler para vocês, vai fixar a tela aí para você, tá? Onde ele diz assim nesse verbete: em comparação com os níveis iniciais, os de 1980, tá? As diferenças ainda estão presentes e são bastante evidentes, mas elas também são visíveis na dinâmica comparando a renda em vários grupos de países e a média europeia. O bloco nórdico, quando eu falo de bloco nórdico, escutem, eu estou me referindo aos países Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, por ali, né? Os países que têm um desenvolvimento bem bacana, permanecem em grande parte do topo, né? Com uma renda de 50% maior que a média europeia. Enquanto em meados dos anos 90, a diferença ela foi apenas de 25%, então houve uma queda. O ocidental segue, né? O bloco ocidental segue a uma distância maior que 25%. O sul, né, que aí eu vou ter Itália, Espanha, Portugal, Grécia, Turquia, que ficou abaixo da média europeia com a grande crise de 2008, né, a crise que veio lá dos Estados Unidos e abalou pela Europa inteira. Agora é de 10% menor. E o leste, que aí é aqueles países que originado, né, da dissolução da União Soviética, né, o leste toma a direção oposta, gradualmente ganhando terreno, mas permanecendo aí 35% abaixo da média do crescimento do nível aí de desenvolvimento, ok? Então, a dinâmica econômica tem seus altos e baixos, tá, gente? Chegamos mais ao fim de mais um bloco, né, de conhecimentos
Agora a gente vai ter que exercitar. Então tem um exercício aí da página 110 até a página 111, que o seu professor pode te ajudar, né, a botar a mão na massa, né, e vocês vão ter que botar a mão na massa mesmo, porque senão não faz sentido você assistir uma aula sem exercitar, tá certo, gente? Então pega o livrinho, exercita aí, tá? Quem tiver dúvida, vai no YouTube, curte lá o canal Band RN, que aí as aulas vão ser postadas e vocês vão estar recebendo as notificações. Se inscreve lá, né? Curte lá as videoaulas, né? E aí, se você tiver alguma dúvida, é só voltar e assistir novamente, tá certo? Quem tem um professor à sua disposição, já começa a fazer os apontamentos das suas dúvidas, tire as dúvidas do seu professor, procure o seu professor, tá certo? Está tendo aí um nível muito baixo de alunos que está procurando, aí o pessoal de Parnamirim está procurando assistir as teleaulas. Gente, nós temos que se movimentar, não podemos parar, tá certo? Conhecimento é liberdade. Então, nós temos que estudar, galera. Não podemos ficar de mãos atadas, nem de braços cruzados. Mãos à obra, assista às aulas, faça os exercícios. Quem é aluno de Parnamirim sabe que está aí com o livro. Se não tiver o livro, gente, procura o diretor da sua escola e veja o que ele pode fazer por você, tá bom? Até a próxima aula, se Deus quiser.